bem-vindo às nossas aulas. Eu estou aqui para mostrar para vocês o exame neurológico através de um roteiro. Então, eu quero apresentar aqui o nosso roteiro. A causa mais comum de erro e de dificuldade durante o exame neurológico é a falta de um roteiro. O roteiro ele vem para facilitar, é um facilitador, ele guia, ele ajuda você no raciocínio. Por quê? Cada item do exame neurológico corresponde a uma área e ou uma função do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, sistema nervoso autonômico. Então, com isso, você examina tudo, todas as funções. E com isso você vê se tem alteração ou não. E já vai separando no teu raciocínio. E você, paralelamente, memoriza as síndromes neurológicas, que também eu vou apresentar para você. Com as síndromes neurológicas memorizadas no mesmo sentido do roteiro, você já vai separando em síndromes. Então, já vai formando as caixinhas, cada um com uma síndrome. No final do exame do seu paciente, você não vai estar mais perdido, como é frequente eu escutar. Fico perdido, exame neurológico é um bicho de sete cabeças, é complicado demais, tem muita coisa. O exame neurológico, ele realmente é complexo, mas eu estou aqui para simplificar. E ele tem muita informação, desde que você queira continuar na tua formação e cada vez acrescentando mais. Então, você sai daqui comigo depois e vai continuar crescendo, é o que eu espero, tá? E com isso você vai aumentando cada vez mais. Aí sim você vai chegar a uma grande complexidade. Então, o exame neurológico, o roteiro, ele vai te dar os sinais e sintomas. E o que é o conjunto de sinais e sintomas? É síndrome. Então, você já está na mão com o diagnóstico sindrômico, tá? Então, olha como é fácil. Terminou o exame neurológico, você já tem as síndromes e você tem o diagnóstico sindrômico. Esse síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que tem uma determinada localização. Essa localização é o quê? Anatômica. Então, você já tem o diagnóstico anatômico, onde é que está a lesão. Então, de posse desses, você vai fazer aquela pergunta: qual doença cursa com esta síndrome ou com estas síndromes? A resposta é o diagnóstico etiológico. Então, veja só como fica simples se você seguir o raciocínio normal do neurologista para chegar ao diagnóstico. E você vai ver 1001 roteiros. Importante é você ter um roteiro e ter as síndromes seguidas. Que aí você termina de examinar o paciente, você não está com um monte de sinais e sintomas soltos na sua cabeça. Você já está com eles tudo separadinhos em síndromes. Então, eu apresento aqui a você um roteiro que vai te guiar, vai te ajudar, é um facilitador para o teu raciocínio e para você, em seguida, manejar o seu paciente neurológico. Todo mundo depara com paciente neurológico e fica assustado, né? Agora, você sabendo examinar, colocando as coisas no seu devido lugar, você termina em tempo hábil, que cada vez você vai ficando mais habilitado, né? De fazer o diagnóstico e manejar terapeuticamente. Agora, do ponto de vista terapêutico, terapia é dinâmica, está sempre mudando, surgindo novas drogas. Isso aí é um estudo que você tem que fazer continuado. Agora, o exame neurológico, ele é a base, tá? É a tua infraestrutura. Então, vamos lá. O diagnóstico etiológico, para você fazer um diagnóstico etiológico, ele requer a interpretação da anamnese, que por si, ela sozinha já pode fazer muitas vezes o diagnóstico, né? Então, a interpretação da anamnese, a interpretação do exame físico geral, que o paciente é um todo, né? E são inúmeras as manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Com frequência, você faz um diagnóstico de uma doença, por exemplo, endócrina, a partir do exame neurológico, tá bem? Então, a interpretação do exame clínico geral e do exame neurológico. Feito isso, você vai interpretar em forma de síndromes. Então, tem que estar com as síndromes memorizadas. Em seguida, você vai fazer a pergunta: qual doença cursa com estas síndromes? E a resposta vem aqui, que é o diagnóstico etiológico. De posse do diagnóstico etiológico, você já vai ter sugerido qual o exame complementar mais adequado, né?
que o exame complementar ele vem complementar o raciocínio clínico. Então, o roteiro do exame neurológico é essencial para o diagnóstico correto, porque é preciso examinar todas as funções do sistema nervoso e com o roteiro você vai, já com o tempo, você já vai memorizando, né? Então, com o roteiro memorizado, depois da avaliação do paciente, você pega e faz um checklist e não esquece nenhuma função. Mesmo que você esteja sob maior pressão, você está no pronto-socorro, pressionado pelo paciente com sua doença grave, né? Muitas vezes por familiares, às vezes é polícia, é bombeiro, aquela agitação toda, todo mundo em polvorosa, e você tem que estar centrado, focado, e você tem um roteiro para não sair desse, não entrar no caos, permanecer na tua capacidade técnica de fazer o diagnóstico, né? Então, o roteiro é fundamental, que ele funciona como um checklist. Então, eu vou mostrar aqui para você que eu começo com o estado mental 1, onde você vê, logo em olhar para o paciente, você já vai ver se ele está acordado, né? Se ele está consciente, acordado, e se ele está colaborando, responsivo, ou se ele está com um rebaixamento da consciência, que pode ir até coma, e de coma até a profundidade do coma, até morte, né? Então, o primeiro passo é o exame do estado mental 1. Depois nós vamos para a inspeção do paciente, onde nós vamos ver o faces. Você olha assim, daqui você olha lá um paciente e diz, esse paciente é parkinsoniano. Por quê? Ele tem o faces típico. E assim vai muitas faces que existem, né? A pele e sistema nervoso têm a mesma origem embrionária. Então, você faz o diagnóstico, muitas vezes, de doenças importantes para o diagnóstico. O trofismo, os nervos periféricos. Esse é o momento de você fazer essa inspeção. A atitude do paciente, observar movimentos involuntários anormais, observar amplitude de movimentos. Então, aqui você não deixa passar já as síndromes extrapiramidais. Então, em seguida, examinar a cabeça, pescoço e coluna, o equilíbrio estático, a marcha, a força muscular, o tônus muscular, coordenação, reflexos superficiais, profundos e especiais, né? Os axiais da face e os primitivos, a sensibilidade, todas elas, os sinais de irritação meníngea, os nervos cranianos, os 12 pares serão examinados, sistema nervoso autonômico. Esse é o momento de você examinar esfíncter, né? Sudorese, pressão arterial, se faz hipotensão ou não. Então, esse é um momento, você veja bem aqui no fundo, você já fez anamnese, você já fez exame físico, praticamente tudo. Então, aqui você já está mais próximo do paciente para perguntar sobre função esfincteriana, função sexual, que a maioria das pessoas se sentem constrangidas. Então, aqui você já quebrou o gelo o suficiente para chegar a esse questionamento e o melhor é receber uma resposta honesta do paciente, né? Tem paciente que vai ao médico por motivo de incontinência urinária, vai embora sem falar, porque não se sentiu à vontade. Você sabia disso? Então, depois vem aqui a palavra, que é a articulação. E estado mental 2, onde nós avaliamos o conteúdo da consciência. Então, o indivíduo que está desperto, ele no conteúdo da consciência dele, digamos, você tem várias caixinhas. Atenção, memória, juízo crítico, e assim vai, né? Humor. Então, você tem várias funções a serem examinadas, cognitivas e comportamentais. Nós separamos aqui a palavra, porque ela não é cognitiva. Cognitivo é a linguagem, tá? Que é o entender o pensamento, expressar o pensamento. Entender o que se fala e expressar o que se pensa. Então, está aqui o roteiro do exame neurológico que você deve memorizar para poder ser capaz de examinar tudo e depois, mesmo que esteja sob pressão, faça um checklist e não esqueceu nada. Você já pensou em esquecer de examinar se o doente tem rigidez de nuca? Segundo passo, ter o material de exame neurológico adequado e completo, porque reduz o risco de falhas técnicas. O improviso, gente, leva ao diagnóstico também improvisado, sujeito a erro, né? Então, isso aqui favorece o diagnóstico correto e preciso. Que aquele negócio, chegar e passar a mão no paciente, sente aqui, você pensa que está examinando a sensibilidade superficial, mas você não está estimulando o receptor de tato, dor e temperatura.
Você está estimulando o receptor de pressão. Então, olha lá que erro que você cai. E pressão é a primeira sensibilidade a retornar, é a última a perder, ela é mais resistente. Então, você tem que ter esses cuidados, tá? Não é purismo, não. É o cuidado de fazer bem feito. Olha, o material, então, do exame neurológico, ele é essencial para o diagnóstico correto. E ele permite o exame com precisão, né? Que o equipamento improvisado não oferece, ok? Então, nós temos aqui numerado, para quem ainda não conhece, todo o exame que você utiliza, né? Então, nós temos e tem que ter uma maleta, né? Onde você vai guardar esse exame precioso, senão toda vez que você tem que adquirir, algumas peças são um pouco mais caras, outras às vezes são difíceis de se conseguir, não tão caras, né? E você tem que ter intimidade com o teu material para facilitar o exame, né? Então, você tem essa campainha aqui, que é o número 2, uma maleta, 2, essa campainha para ver a resposta a estímulo auditivo, especialmente no paciente comatoso, né? E você tem reflexos. O otoscópio para fazer exame calórico é fundamental, né? Número 4 aqui, o martelo de reflexos. Número 5, o oftalmoscópio, tá? O número 6, esse aqui é mais para fins didáticos. Aqui é aquele pincelzinho que você usa, que tem no martelo, que você não deve usar mais. Isso aqui é uma coisa de século passado. Hoje em dia, com nossos conceitos de higiene e transmissão de doenças, imagina você passar num paciente isso e passar em outro. Então, o ideal é substituir por um algodãozinho, que você usa e joga fora, tá? Antigamente, se usava esse pincelzinho aqui. Número 7, tubo de ensaio para você fazer a sensibilidade tátil, térmica, tubo de ensaio para você fazer a sensibilidade térmica, tá? Está aqui o número 7. Número 8, uma lanterna, que tem múltiplos usos no exame neurológico, no reflexo fotomotor, entre outros. Número 8, diapasão, que é fundamental para a sensibilidade vibratória, que é a mais sensível, a primeira que se perde na sensibilidade profunda, né? A palestésica. Número 10, aqui eu tenho um objeto que é aquele metal sempre gelado para fazer a temperatura, exame da temperatura, no caso frio. Tá? Lembrando que a temperatura quente, aqui está o tubo número 7, ela não pode ser forte demais, porque senão estimula o receptor de dor, né? Tem que ser morno. Aqui o número 11, nós temos uma moeda para fazer o exame da sensibilidade da estereognosia, sensibilidade especial. O número 12, nós temos aqui um martelo para fazer o reflexo superficial, com a ponta mais pontuda, com a ponta romba, né? O número 13 aqui, os alfinetinhos para sensibilidade dolorosa. Número 14, uma lanterna com lupa, especialmente para as pupilas mióticas, então você vê com maior definição. Número 15, o diapasão de Weber, que é mais para você ver a sensibilidade de 2 pontos, esse é mais para fins didáticos. Eu tenho na minha maleta, porque eu estou sempre dando aula e mostro a diferença da percepção da sensibilidade de 2 pontos, por exemplo, na palma da mão e nas costas. Na palma da mão você sente 2 pontos próximos, nas costas tem que ser 2 pontos mais longe, senão a pessoa não percebe. E saber que na ponta da língua é a maior discriminação de 2 pontos, percebe algo entre 2 dentes, né? Então, aqui o número 16 seria uma chave, que também é para estereognosia, tá? O número 17, um clipe, para usar a estereognosia para alguns pacientes, para aquele que lida mais com o escritório. Número 18, um tubinho escuro, com cravo, outro com canela e outro com café. Então, o roteiro do exame neurológico ele deve ser memorizado e ele contribui para o exame correto. Consequentemente, diagnóstico correto e tratamento também correto. Porque você sabe que se você começar errando, é um dominó, aí vai atropelando um ao outro, ok? E nós não queremos que você caia nesse dominó. Então, para o exame, o roteiro para o exame neurológico memorizado, ele contribui para o diagnóstico correto. O material adequado também contribui
diagnóstico correto. Então, tudo converge para dar certo. Consequentemente, tratamento correto e melhor definição do prognóstico do seu paciente no tempo, na linha de tempo de evolução. Então, o roteiro e material para o exame neurológico, ele é essencial para o diagnóstico e tratamento correto, sem perda de tempo. Você sabe que tempo é cérebro. Perdeu tempo, perde material, perde substância, perde cognição, perde funções. Na maioria das doenças, a morbimortalidade são diretamente proporcionais ao tempo decorrido entre o diagnóstico e a terapêutica adequada. Demorou para diagnosticar e tratar, mais lesão, mais sequela, né? Então, o prognóstico com redução de morbimortalidade está relacionado ao melhor e mais rápido diagnóstico e tratamento, evidentemente. Então, nós temos as grandes síndromes neurológicas que devem estar alinhadas com o seu roteiro. Eu vou mostrar para vocês isso em seguida. De forma a concluir o exame neurológico, você já está com as síndromes também separadas, porque você já vai separando cada sinal ou sintoma na síndrome determinada, né? Então, nós vamos demonstrar isso aí. Então, aqui nós temos o exame neurológico, material, e vamos examinar o paciente, e sabendo que é preciso treinar o exame neurológico. Isso é intransferível. Não adianta você ficar só lendo. Você tem que ir lá e fazer no seu paciente. Fazer no seu pai, na mãe, no amigo, namorado, todo mundo. Vai examinando que você vai treinando, né? E, paralelamente, tem que estudar as grandes síndromes, memorizar, que à medida que você vai encontrando sinal e sintoma, você já vai separando, né? Então, o diagnóstico neurológico ele surge a partir da anamnese bem feita, o exame físico geral, o exame neurológico, onde você precisa de um roteiro e treinar, e as doenças neurológicas, que é o conhecimento que você precisa ter, que vai dirigir para a anamnese e vai fazer com que você saiba fazer diagnóstico diferencial. Então, você precisa estudar as doenças neurológicas. Então, através da anamnese, vou dar um exemplo aqui do raciocínio clínico neurológico. Através da anamnese e do exame físico, é possível que muitas doenças já cheguem pronta para você. Você consiga formular o diagnóstico sindrômico, anatômico ou etiológico. Aí, se você junta isso, a interpretação do exame físico geral e do exame neurológico, você vai traduzir em síndromes. E, com isso, você vai perguntar qual é o diagnóstico etiológico que cursa com essas síndromes. E vem a resposta e já vem o exame que você vai pedir. Então, esse é o raciocínio. A anamnese, exame físico interpretou, chega ao diagnóstico sindrômico, que vai levar ao etiológico e quais exames você precisa fazer. Então, gente, com isso você vê o seguinte: a clínica é soberana, tá? Eu vou mostrar para vocês um caso clínico, onde a apresentação e a discussão dele em cima do roteiro do exame neurológico vai te levar a qual exame mais adequado e te levar a formular o diagnóstico clínico, que é esse que é o fundamental. Então, vamos ver aqui um casinho, tá? Então, nós temos WER, de 74 anos, agricultor, natural e procedente de Colombo, do Paraná. A queixa principal é: não anda. A história da doença refere o seguinte: o paciente teve início do quadro há cerca de 5 anos, com dificuldade progressiva para a marcha. Há 1 ano, além de não conseguir mais com essa dificuldade progressiva, ele vem tendo dores intensas em membros inferiores. No momento, o paciente encontra-se incapaz de caminhar sem apoio. Foi submetido, desde o início do quadro, a tratamento oral com diversas vitaminas e exames de sangue de rotina. Inclusive, a dosagem de vitaminas foram normais. Então, essa é uma informação muito frequente que vem atrapalhar. Eu chamo isso de armadilha semiológica. Continuando, então, na anamnese. História social: tabagista, 20 cigarros por dia, etilista social. História patológica: pregressa,
Ele tem depressão com uso de fluoxetina, 40 miligramas, há 2 anos. Então, já faz parte também da história atual, né? Hipertensão leve, controlada, com esses medicamentos. Enalapril, 10 miligramas dia, já há 10 anos que ele toma. Gastrectomia, operado de urgência devido a uma úlcera gástrica supurada há 15 anos atrás. Nega diabetes e outras doenças ou cirurgia. A história familiar dele é de pai falecido com AVC hemorrágico, mãe falecida com complicações do parto, 3 irmãos vivos e hipertensos. E a história dos diferentes aparelhos sem outra normalidade. Então, vamos lá, interpretar o exame físico. Geral, são inúmeras as possibilidades de manifestações neurológicas de doenças sistêmicas que podem ser identificadas no exame clínico, como eu já falei para você. E o exame neurológico vai evidenciar as grandes síndromes neurológicas. Então, esteja atento, pronto para fazer isso aqui, né? Então, vamos ver a inspeção do paciente. Na inspeção do paciente, nós já observamos no exame do abdômen uma cicatriz extensa, olha lá. É o que se chama chifopubiana, né? Atravessa aqui a cicatriz umbilical e continua. Então, isso aqui foi resultante de uma laparotomia exploradora realizada numa situação de emergência, por isso fica essa cicatrização tão rústica, né? E referente à gastrectomia que ele cita aqui há 15 anos atrás. Então, o exame físico geral já trouxe uma informação muito importante. E o exame neurológico nós vamos ver em seguida. Lembrando que no exame clínico você coloca o que há de positivo. Você não vai ficar falando, paciente não tem sinal de Bloomberg, paciente não tem sinal de cacifo, paciente não tem isso, não tem aquilo. Senão você fica o dia inteiro dizendo, não tem, não tem, não tem. Você tem que mostrar o que é que ele tem de objetivo que você vai usar como material importante para o seu raciocínio neurológico, ou seja, o que tem valor semiológico, a informação de valor semiológico. Então, continuando. Então, nós temos aqui o roteiro, que eu já apresentei para vocês. Nós vimos, então, que o paciente está desperto, então nós já fomos para a inspeção, né? Então, vamos dar continuidade. Você deve memorizar as grandes síndromes neurológicas na mesma sequência aqui, ó, do seu roteiro. Tá? Que com isso você consegue já ter, no final, tudo separadinho, em vez de estar aquele misto, né, de sinais e sintomas. Então, nós vamos mostrar como é que se faz essa conjuntura. Então, o exame neurológico de WER, nós vamos então já para o equilíbrio estático. Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó, nós vimos que ele está acordado. Na inspeção de tudo isso aqui, o que teve de positivo? Foi a pele do abdômen, nós vimos uma cicatriz que confirma a história de gastrectomia há 15 anos. Então, o exame neurológico de WER, nós vamos fazer o equilíbrio estático. No equilíbrio estático, evidenciou o sinal de Romberg. Então, o sinal de Romberg é patognomônico de síndrome do funículo ou cordão posterior da medula, ou ataxia sensitiva. Está aqui o funículo, está aqui a medula, né? O H medular, que é corpo de neurônio, aqui todo formado por vias, né? Substância branca, e o cordão posterior ou funículo posterior. Então, a síndrome, ela se dá por lesão aqui do funículo posterior quando você encontra o paciente com sinal de Romberg. Então, aqui no equilíbrio estático, eu já achei o sinal de Romberg. Aí vamos continuar. Marcha do paciente. Se ele tem sinal de Romberg, eu espero que a marcha dele seja parapareto espástica, com componente talonante. E é o que ele apresenta com muita dificuldade, com apoio, que ele vem nesses anos progressivamente trazendo essa dificuldade, que vem complementar o meu raciocínio, porque você conhecendo a síndrome do cordão posterior, ou ataxia sensitiva, ou síndrome do funículo posterior, você já sabe qual item você vai encontrar no exame, né? Então, se ele tem o sinal de Romberg, ele tem a marcha talonante ou calcanhante. E ele tem uma marcha parapareto espástica, que ele tem diminuição de força e espasticidade. Aí eu já começo a pensar, bem, isso aí é um outro componente, é a síndrome do primeiro neurônio motor. A marcha espástica é a síndrome piramidal, que é esse feixe,
esses axônios que descem aqui no cordão lateral da medula. Então, eu já estou, de início, identificando uma síndrome do cordão posterior e uma síndrome do primeiro neurônio motor, ou neurônio motor superior, ou síndrome piramidal. Então, se eu tenho memorizado essas síndromes, que eu citei essas duas, eu já vou passo a passo sabendo em seguida o que é que eu vou encontrar. Se não encontrar, houve falha técnica, ou, de alguma forma, o paciente não é tão orgânico como você estava pensando, certo? Mas não. O nosso paciente WER apresentou a síndrome do cordão posterior, tá? E agora, quando eu vejo a marcha, eu vejo que ele tem também a síndrome do primeiro neurônio motor. Então, vamos continuar. Então, nós temos uma medula espinhal, onde nós vimos aqui o cordão posterior comprometido, o cordão lateral. E vamos ver se tem os outros sinais e sintomas. Vamos lá. Então, na síndrome do cordão posterior, nós temos marcha talonante, o sinal de Romberg, e no tônus nós encontramos hipotonia. A hipotonia é tão intensa, normalmente, que o paciente chega a esticar a perna para cá, tá? Mas só que WR tem uma marcha espástica. Então, nós vamos ver aqui, quem for mais comprometido vai ter maior representação. Então, ele tem uma marcha espástica e talonante. Ele tem paralisia, que é do primeiro neurônio motor. Estou seguindo aqui o exame neurológico, equilíbrio estático, marcha. Força. Aí ele tem paralisia, tá? Depois, tônus. Ele tem hipotonia e tem hipertonia. Então, aqui vai ser feito um somatório dos dois, dividir. Quem tiver mais comprometido é o que vai predominar. Então, ele tem aqui uma marcha parética, espástica. Tá? Em seguida, nós vamos para reflexos, onde os reflexos profundos, na síndrome piramidal, estão aumentados e na síndrome do cordão posterior estão diminuídos. Chega à reflexia profunda. Da mesma forma, o que estiver mais comprometido vai preponderar. Tá? E depois, no exame da sensibilidade, nós temos sensibilidade profunda, alterada, tá? Pelo cordão posterior, e ainda que na síndrome piramidal ele tem ausência dos reflexos superficiais e tem sinal de Babiche, confirmando a síndrome do primeiro neurônio motor. E, ainda confirmando a síndrome do cordão posterior, ele tem dores lancinantes, que é do cordão posterior da medula. Então, veja só, eu tenho o roteiro memorizado, eu examinei e vi que a sequência de apresentação dos sinais e sintomas foram formando uma caixinha composta pelos sinais e sintomas do síndrome do cordão posterior e outra caixinha da síndrome piramidal. Tendo isso, eu tenho tranquilidade de fazer uma reflexão e entender por que ele tem hiperreflexia, por que ele tem espasticidade. Porque a síndrome piramidal aqui está mais evidente do que no cordão posterior, no que tange a tônus e reflexo. Ok? Então, continuando, WR, eu tenho o roteiro do exame neurológico aqui que eu uso classicamente, e se essas síndromes estiverem na mesma sequência de apresentação dos sinais e sintomas, eu, quando terminar, durante o exame, eu já sei qual vai ser o próximo sinal ou sintoma encontrado. E quando eu terminar, eu já tenho tudo organizado em caixinha. Então, o exame neurológico do paciente WR, então nós estamos aqui no terceiro item, ó, força. Então, a força está reduzida em membros inferiores, isso é uma paraparesia. E é secundária aqui, ó, síndrome piramidal, que está aqui no cordão lateral da medula, seus axônios descendentes. Então, WR, tônus, hipotonia, síndrome do cordão posterior. Mas, quando eu junto com o exame, que eu vejo que é a síndrome do primeiro neurônio motor, eu tenho hipertonia. Então, vai predominar o mais acometido. É um cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quem for mais forte, representa a lesão maior, é o que vai ficar mais representativo no exame clínico. Então, o exame neurológico de WR, quando você vai ver reflexos profundos, né? Que esse arco aqui é a nível medular, você vê que interfere no cordão posterior. Então, leva à reflexia. Já em relação ao cordão lateral da medula, os reflexos profundos vão cursar com hiperreflexia.
Então, de novo, eu vou ter aqui um cabo de guerra, onde o cordão posterior puxa para a reflexia do paciente, e o cordão lateral, a síndrome piramidal, puxa para a hiperreflexia, e vence o mais forte. Aí, no caso, ele tem hiperreflexia. Então, WR, em relação aos reflexos superficiais, estão ausentes, que é compatível com a síndrome do primeiro neurônio motor. Tá? Está aqui o cordão lateral comprometido. Vejam que o tempo inteiro está me mostrando. A lesão é na medula, a lesão é no cordão lateral, a lesão é no funículo posterior. Essas duas juntas. Então, eu já estou o tempo inteiro cursando com duas síndromes. Então, quando eu chego em reflexo superficial, eu vi que estão ausentes, a maioria, e o cutâneo plantar deu lugar ao sinal de Babinski, bilateral, que me confirma que é uma síndrome piramidal, que é o cordão lateral da medula. Então, aqui eu tenho sinal de Babinski por lesão do cordão lateral da medula, de forma bilateral. Então, WR, cheguei no exame da sensibilidade, estou seguindo o roteiro, né? Sensibilidade vibratória é a mais sensível, né? Que você examina com o diapasão, ok? É a primeira que se perde. Depois que se perde a vibratória, vem a propriocepção, que é a noção de posição segmentada no espaço, ou abatestesia. Por isso, o paciente bate com o calcanhar com força no chão. Alguns autores acreditam que seja porque ele não sabe onde está o chão e, casualmente, o calcanhar é a primeira parte que encontra o chão. Outros já acham que é porque ele não sabe, ele olha e bate com força para sentir o chão. Tá? Depois nós temos tato epicrítico e pressão, que tem baixo valor semiológico. E a história de dor intensa. Então, todo mundo convergido para o cordão posterior. Então, WR tem a sensibilidade profunda comprometida. E eu já sabia disso lá no início, quando eu examinei a marcha, com a marcha talonante, quando eu vi também lá no equilíbrio estático que ele tinha o sinal de Romberg, ele me deu certeza que ele tem que ter lesão do cordão posterior, da sensibilidade vibratória e da propriocepção, para poder acontecer isso tudo. Então, com isso, esse exame se tornou para mim intuitivo, né? Você consegue estudar até sozinho, fazendo dessa forma, ok? Então, continuando. Coordenação, sinais de meninges, sistema nervoso autônomo, palavras, isso tudo não tem nada a ver, o paciente não tem alteração, então nós continuamos focados na medula, no cordão posterior e no cordão lateral. E eles não são mencionados, como eu disse a vocês, só se fala o que tem de positivo. Então, nós já vimos equilíbrio estático, marcha, força, tônus, coordenação sem alteração, reflexo alterado, sensibilidade alterada, sinais meníngeo e nervo craniano sem alteração, sistema nervoso autônomo sem alteração, palavra sem alteração. Que está com a flechinha aqui não foi citado no quadro clínico porque não tem manifestação. Né? Então, continuando. Estado mental 2, onde você vê o conteúdo da consciência. Nós já temos a informação que ele tem 2 anos evoluindo com depressão. Tá? Todo psiquiatra sabe que déficit de vitamina leva à depressão, né? E todo neurologista também, e todo estudante como você. Então, aqui, o paciente queixa de déficit de memória recente no exame físico, que foi confirmado pelo mini exame de estado mental, que é um exame que está contido no nível de consciência 2, que é um screening para demência, né? Para déficit cognitivo. Agora, por outro lado, o mini-mental dele encontrava-se dentro da normalidade para o nível educacional dele. Ele tinha só 2 anos de estudo. Então, essa é uma dificuldade do mini-mental. Então, ele tem dificuldade de memória, ele relata que em relação à vida dele pregressa, só que ele tem pouco tempo de estudo. Então, está dentro do aceitável. Então, nós temos a síndrome do cordão posterior e a síndrome piramidal. Se você memorizar as síndromes, tá? Na medida que você vai examinando o paciente, olha, eu mostro aqui aqueles joguinhos de argola que tem quermesse. Então, você tem
um pino vermelho e um pino verde. E você está examinando o paciente. Ó, ele tem dor intensa. Eu jogo essa argola na ataxia sensitiva, na síndrome do funículo posterior. Ele tem hipotonia. Se ele tivesse hipotonia, né, eu jogo aqui no cordão posterior. A reflexia, eu jogo aqui no cordão posterior. Sinal de Romber, ele tem, é cordão posterior. Marcha talonante, são sinais importantíssimos. Cordão posterior, ataxia sensitiva. E sensibilidade profunda lesada. Então, eu examinando o paciente, eu já fui pegando esses sinais e sintomas e separando na síndrome do cordão posterior ou ataxia sensitiva, que são sinonímias, né? Agora, examinando o paciente, eu vi que tem vários achados que ele não tem. Então, deixa quieto ali, não vem confundir trazendo coisa. Não tem isso, não tem aquilo, não tem isso. Não. Agora, você tem que ter a garantia que examinou. E ele tem paralisia, uma diminuição de força. Ele tem hipertonia, estou jogando isso tudo aqui, ó, separando já em outra síndrome, cordão posterior da medula. Aqui já vem no cordão lateral da medula, onde você pega aqui, ó, os axônios do primeiro neurônio motor. Então, ele tem atrofia por desuso, ou não tem, não é evidente, sinal de Babinski, que ele tem bilateral, e a marcha espástica. Então, eu estou aqui com o meu paciente, com uma série de sinais e sintomas, porque eu fiz o exame completo, só que eu fui separando já desde o início. Eu tenho a síndrome memorizada, então já estou separando. Terminei de examinar, não tem conflito. Ele está com a síndrome do cordão posterior, ou ataxia sensitiva, ou síndrome do funículo posterior, e tem a síndrome piramidal, que é a síndrome do cordão lateral ali da medula. Veja bem, então eu terminei de examinar meu paciente sabendo que a lesão dele é medular, porque síndrome do cordão posterior e cordão lateral, bilateral. Então, vou aqui revisar para você a síndrome do cordão ou funículo posterior ou ataxia sensitiva. Marcha talonante ou calcanhante. Equilíbrio estático, sinal de Romber. Tônus, hipotonia. Reflexos profundos, arreflexia. Sensibilidade profunda, perturbada. A palestesia, que é a vibratória, e a abatestesia, que é a perda da noção da posição segmentar do espaço, né? Ou a propriocepção que estará perdida. Então, essa é a síndrome nua e crua. E eu tenho que estar com ela memorizada para poder fazer uma flexibilidade em cima do meu paciente. Flexibilizar. Síndrome piramidal, marcha para a parede espástica, força para a paresia, diminuição de força, tônus, hipertonia elástica, reflexos profundos, hiperreflexia, e a gente procura ver se tem clonos. Reflexos superficiais, ausente, cutânea abdominal, cutânea plantar está ausente, dá lugar ao sinal de Babinski, que é patognomônico de síndrome do primeiro neurônio motor. Então, eu tenho já na mão, paciente WER, os diagnósticos sindrômicos dele. Ele tem uma síndrome do funículo posterior, ou cordão posterior da medula, ou ataxia sensitiva, eu repito para você memorizar. Síndrome piramidal, síndrome depressiva e cognitiva leve, né? Então, eu tenho 3 síndromes no paciente. Meu Deus, que doença que cursa com essas síndromes? Vamos continuar pensando. Enquanto isso, você está lá folheando tudo que você sabe, tudo que você estudou. Então, o diagnóstico sindrômico, ele vai facilitar o diagnóstico anatômico. Por quê? Olha só como é que o sindrômico facilita o anatômico. Ele sugere aqui ataxia sensitiva. Me sugere funículo posterior da medula. Síndrome piramidal bilateral. Ele me sugere cordão lateral da medula. Síndrome afetiva cognitiva. Ele me sugere a função cerebral superior. Então, veja só, isso aí é diagnóstico anatômico, eu já localizei sem esforço. Por quê? Já está tudo organizado no seu roteiro, na tua sequência de exame, tá? Por isso que eu te digo que é facilitador. Então, de posse do diagnóstico sindrômico, eu vou perguntar quais doenças, ou qual doença, no meu caso, cursa com estas síndromes. Ataxia sensitiva, piramidal e afetiva cognitiva. Que doença é essa? Qual o diagnóstico etiológico?
cai como uma luva, né? Ó, deficiência de vitamina B12. Ela causa ataxia sensitiva, ela causa lesão da via piramidal e ela causa síndrome cognitiva e até comportamental, né? Podendo levar, inclusive, à demência. Então, eu tenho aqui meu paciente com diagnóstico sindrômico, ataxia sensitiva, síndrome piramidal e uma síndrome depressiva, levando ao diagnóstico etiológico, deficiência de vitamina B12. Aí você tem diferentes causas. No caso do paciente WR, ele contou que fez uma gastrectomia. Normalmente, você abre chave e vai pensar, anemia perniciosa, deficiência de B12 por falta de ingesta, e aí você vai. Gastrectomia. Então, no caso do WR, ele tem histórico de gastrectomia e há 15 anos, que é o tempo em média que leva para consumir a reserva de B12, né? E não adianta tomar via oral. Por quê? Ele não tem o fator intrínseco, ele não tem a região para absorver, tá? Aí que você cai no erro de não ter feito o exame neurológico. Então, o diagnóstico etiológico, você tem deficiência de B12 e suas diferentes causas. No caso de WR, carencial devido à gastrectomia 15 anos atrás. A história de início do quadro neuropsiquiátrico de deficiência de vitamina B12 inicia 15 anos após, quer dizer, fica claro, né, a gastrectomia total, que é justificada pela grande reserva que possuímos dessa vitamina, conforme acabei de falar. Então, no caso do nosso paciente, o diagnóstico etiológico carencial de B12 após gastrectomia, o paciente fez uso de via oral sem resposta, aí muitos já pensam assim, ele já tomou vitamina B12 bastante, ó, não adianta, já pula pensando em outro diagnóstico. É aí que os indivíduos caem naquela vala comum de quem não faz o exame clínico, de quem não faz o exame neurológico, de quem acha que acerta no achômetro. Não. Tenha paciência, tenha o roteiro memorizado, siga passo a passo, e você faz o diagnóstico certinho. Trata e seu paciente volta a andar. Então, como foi o caso de WR. Então, o diagnóstico sindrômico, etiológico, carencial, nós temos aqui já, e o tratamento, reposição de B12 e a reabilitação, porque ele está com uma deficiência, ele vai precisar de um tratamento multiprofissional. E os exames complementares, a dosagem direta de B12 ou a indireta, depende da sua condição e do paciente. Então, o diagnóstico etiológico, deficiência de B12, uma síndrome carencial pós-gastrectomia total, sinonímia, síndrome de Lister, ou degeneração combinada subaguda da medula, ou mielose funicular, ou síndrome neuroanêmica, ou esclerose posterolateral, que é cordão posterior e cordão lateral, ou mielopatia carencial, ou síndrome neuroaquílica, ou síndrome de Dana. Você está vendo? Então, são as sinonímias que você pode encontrar quando você vai estudar a etiologia do seu paciente. Então, gente, o diagnóstico neurológico ele depende da anamnese, exame clínico geral, exame neurológico, você tem que ter um roteiro, tem que ter as síndromes memorizadas, tem que treinar. Isso tudo não é difícil, basta ter a determinação, a vontade e um passo a passo. Calma, né? Estudar as doenças neurológicas e está aqui o nosso roteiro que você deve memorizar. E quando você pensa que você já sabe tudo, cuidado, você sabe a ponta do iceberg. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Vamos em frente, porque neurologia é demais. Até lá.